Olá, meu querido irmão, querida irmã. Alegria voltar a estar com você para o estudo da revista Compromisso. Hoje, estudando a lição de número 10, que tem o tema A Visão das Taças com as Pragas. As 7 taças do Apocalipse. Esta é a lição de hoje, baseada exatamente em 2 capítulos, os capítulos 15 e capítulo 16. O capítulo 15, versículo de número 3, é o verso-chave da lição de hoje, que diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Este versículo ele é dito momentos antes da narrativa das taças, quando ainda se mostrava na visão o rei que está no trono e que deve ser glorificado por todos os servos e que todos os servos glorificam o seu nome. Mas há coisas aqui interessantes neste versículo de número 3 que eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 expressões do verso: Cântico de Moisés e Cântico do Cordeiro. O Cântico de Moisés, com certeza, é uma referência à libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Este louvor foi levantado aos céus em gratidão por aquilo que aquele Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, fizera por eles e que continua fazendo em favor do seu povo. Êxodo, capítulo de número 15, versos de 1 a 18. Então, nós encontramos com clareza aqui essa expressão Cântico de Moisés, uma referência ao evento da saída do povo do Egito. E Cântico do Cordeiro é o cântico da salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a libertação da escravidão do pecado. Lá, libertação do Egito. Aqui, libertação do domínio de Satanás. É o Cordeiro de Deus, que é glorificado aqui no capítulo de número 15. É a exaltação do Senhor Jesus, que é o Senhor da história, o juiz das nações, o justo e verdadeiro, o Rei soberano sobre toda a terra. Quanto à lição, então, que trata hoje das 7 taças, nós queremos, então, fazer uma introdução. As taças chamadas taças da ira de Deus mostram os últimos momentos, as últimas horas, a hora da porta se fechar. Lembram que nós falamos sobre a trombeta? Voltando um pouquinho antes, o selo, o 7º selo, abrindo para os tópicos das trombetas. Caminhando adiante na 7ª trombeta, abre os tópicos para as 7 taças. E as 7 taças agora apresentam o momento final, o momento do juízo final, quando a porta há de se fechar. Não há mais tempo de arrependimento. É isto que trata aqui o capítulo de número 16, quando narra as figuras das taças. Aqui está exatamente, queridos, um problema que se precisa se identificar. Um problema que é encontrado nas linhas de pensamentos a respeito do Apocalipse sobre a possibilidade de uma segunda oportunidade. E o que nós podemos perceber é que em toda a revelação da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, é mostrado que Jesus, chegando o tempo do arrependimento, se finda. E isto está baseado naqueles que pensam no arrebatamento dividido em partes, o secreto e o visível. Não há arrebatamento secreto e visível, há apenas um arrebatamento.
que é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Está muito claro na Bíblia. Porque ele voltando, todas as oportunidades se cessam. Não importa para que povo esta oportunidade foi oferecida, seja Israel, seja as nações ao redor do mundo. Aquele que deseja estar eternamente com o Senhor, é preciso aproveitar enquanto a trombeta está soando, enquanto a palavra de Deus é pregada, enquanto a ação de Deus, mesmo ajuizando o povo, ele age com misericórdia, dando oportunidade de arrependimento. Porque quando o Senhor Jesus voltar, cessa-se então a oportunidade. É nisto que se encerra as lições das pragas encontradas aqui nas taças. Por que a gente pode afirmar que a volta do Senhor Jesus é definitiva e as oportunidades se cessam? Exatamente quando olhamos para a parábola que Jesus contou das 10 virgens. O noivo chegou, a porta fechou. Então, aqueles que estavam preparados, aquelas que estavam preparadas, entraram para bodas, não é? Então, significando que aqueles que estiverem preparados, quem são os que vão estar preparados? Os salvos. A igreja do Senhor, que fez a opção de servir ao Senhor, glorificar o nome do Senhor e receber a Jesus como Salvador, e renunciou toda forma de pecado para viver uma vida de santidade na presença de Deus. Estes são os que estarão preparados. Então, querido irmão, querida irmã, o que fica claro aqui para nós na lição de número 10? Fica claro para nós que a igreja, ela tem do Senhor os seus cuidados. Ou seja, que o Senhor atua em favor dos crentes desde o primeiro século. O Senhor atua na luta contra os inimigos do Senhor. No caso, na expressão aqui, quando Jesus está se referindo a João, se dirigindo a João, no caso dos dias de João, a luta do Senhor em favor da igreja contra os romanos. Mas também em toda a história, nós vamos perceber o Senhor agindo em favor da sua igreja e vai continuar agindo em favor da igreja até a consumação dos séculos. Então, amado irmão, amada irmã, o capítulo de número 16 mostra com clareza a revelação do juízo final. A ação do juízo, a partir da ideia de que as taças significam, como costumamos chamá-la, não é? E denominá-las, taças da ira de Deus, ou taças do juízo do Senhor. Em primeiro lugar, capítulo de número 15, versos 5 a 8. Vamos trabalhar um pouquinho mais o significado das taças. As taças, se aplicam às ações do juízo do Senhor contra os infiéis. Cada uma das taças anunciam flagelos. A semelhança aqui com esses flagelos anunciados, a manifestação das pragas no Egito, como nós podemos ver registrado no livro dos Êxodos, o momento em que Moisés se deparou diante de Faraó e o Senhor castigou a maldade de Faraó com as pragas. Aqui, o que se percebe claramente é a divisão entre ímpios e salvos. Os salvos são aqueles que nós já estudamos em lições anteriores, os selados do Senhor, os selados de Deus. Ou seja, são os seguidores de Jesus, selados com o Espírito Santo da promessa. Então, estes são os selados de Deus, os salvos. E os ímpios são aqueles que são chamados no Apocalipse de selados da besta.
Ou seja, são os seguidores de Satanás. Estão a serviço dos falsos deuses, do dragão, Satanás, das bestas do mar e da terra, aqueles que produzem a maldade, tirando o homem da presença do Senhor. Se você optar por servir este segmento contrário ao Senhor, lamento, a Bíblia diz que estes estão selados com os selos de Satanás, ou o selo da besta. Agora, os salvos em Cristo têm o selo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Em segundo lugar, capítulo de número 16, significados das pragas, que é percebida no derramar de cada uma dessas taças, 7 taças. As taças primeira e até a quarta, versículos 4 a 9, revelam flagelos, ou seja, colapsos que estão preditos na natureza, que está aliada ao dia do juízo, como o Senhor nos fala a respeito disto em Mateus 24. Recebem a paga do mal que fizeram. É contra aqueles que praticaram o mal contra o Senhor, que zombam do Senhor. É o julgamento divino contra os rebeldes. É a punição sentida por causa das blasfêmias do nome do Senhor. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Todos aqueles que trabalham na direção de zombar do Senhor sofrerão o juízo do Senhor. E este juízo é sem misericórdia. Na abertura dos selos, no toque das trombetas, nós percebemos ali a ação misericórdia do Senhor avisando do mal para que o homem se arrependa. Mas aqui, neste momento, nós vamos perceber o juízo do Senhor trazendo sobre as pessoas a paga da sua desobediência, sendo alvo do juízo de Deus, do castigo de Deus por causa da sua desobediência. A quinta taça diz que foi lançado sobre o trono da besta, capítulo 16, versículo de número 10. É bom entender aqui, neste momento, o Senhor está mostrando o dragão, a besta da terra, a besta do mar, a grande Babilônia, sofrerão as consequências do juízo do Senhor de forma tremenda, por causa da sua maldade. A taça sobre o trono da besta, como diz aqui, então, no texto de capítulo 16, verso 10, então, significa o juízo de Deus sobre sistemas corruptos caindo em desordem, sobre o sofrimento do castigo, sobre os seguidores das bestas, ou seja, sobre Satanás, os seguidores de Satanás. Significa o resultado do endurecimento dos corações ímpios. Por isso sofrerão os flagelos. Por quê? Porque não se arrependem. Não se arrependem. Então sofrerão o duro castigo por não se arrependerem. E a sexta taça? A sexta taça fala sobre o flagelo sobre o rio Eufrates. Como entender isto aqui, né? Capítulo 16, verso 17. Se você olhar a história de Roma, o rio Eufrates era um rio importante para o sistema de segurança daquela cidade. O rio Eufrates contribuía para o sistema de segurança de Roma. Era uma defesa natural dos romanos. O que significa o flagelo do derramamento da taça sobre o rio Eufrates? Significa
que nada impedirá a justiça divina sobre os rebeldes e sobre aqueles que lutam contra o povo de Deus. Então o Senhor age com justiça e com juízo contra os perseguidores da igreja de Jesus, da igreja do Senhor. É isto que significa. E a sétima taça? Capítulo 16, versos 17 e 18. A sétima taça, irmãos, então, é a manifestação final. A distribuição de 1 a 7 nos selos, 1 a 7 nas trombetas, 1 a 7 nas taças, é uma forma didática. E aqui é uma ordem dos acontecimentos no dia do juízo, as 7 taças. Então é interessante destacar isso para que não se pense em cronologia, mas em acontecimentos alinhados com aquilo que o Senhor está revelando para João, consequentemente para a sua igreja no seu tempo, no tempo de João, e para a igreja do Senhor ao longo do tempo. Então a sétima taça é a manifestação final, é o juízo final, é a ação condenatória, é a consumação de todo juízo divino, é a destruição dos impérios corruptos da terra, desde Roma, os dias de João, até a volta do Senhor Jesus Cristo. É isto que significa cada uma dessas taças. Significa o momento do juízo de Deus contra a humanidade e o momento em que ele vai estar com a sua igreja julgando toda a impiedade de um povo que desobedeceu e que continua desobedecendo a voz do Senhor. Pontos importantes a serem destacados aqui. Neste juízo, relatado no capítulo de número 16, eu volto a afirmar o que entendemos a respeito disto. O capítulo 16 mostra-nos o final da misericórdia do Senhor. A oportunidade de salvação é antes da volta de Jesus. Mas quando Jesus voltar, cessa-se então a oportunidade. A igreja já terá se encontrado com o Senhor, e o Senhor então julgará aqueles que foram rebeldes e principalmente perseguiram a sua palavra e a sua igreja. Então o capítulo de número 16 trata do final dos acontecimentos. É o juízo final. O mundo não mais existe. Agora dá lugar à eternidade. A vitória de Jesus é consumada. É o que vemos aqui no capítulo 16. Os reinos deste mundo cairão. Os inimigos do Senhor serão vencidos. A igreja do Senhor, com Jesus, triunfará. A história, então, irmãos, à luz da revelação do capítulo 16, fechará a sua cortina. E o fim terá chegado. E aí estamos diante de um novo momento. Novos céus e nova terra. Então, pontos importantes aqui. Mas há um acontecimento que eu gostaria de dar um destaque. E esse destaque está bem presente na lição de número 10. É um acontecimento marcado entre a sexta e a sétima taça, chamada visão do Armagedon. Há muito pensamento, muitas interpretações, muitas ideias, muitas discussões a respeito deste momento. Alguns até acham, que vai ser um momento de guerra entre as nações. Mas vamos ver exatamente o que significa a visão do Armagedon, capítulo 16, versículo 16 de Apocalipse.
Esta visão é uma cena que está, como disse, entre a sexta e a sétima taça. Para muitos, e eu entendo como importante ser exatamente esta referência, João está tratando de uma referência de algo que o povo do Senhor conhecia nos dias de João. É uma referência ao Vale das Montanhas de Megido. Os estudos nos mostram que neste vale era lugar onde se travava batalhas, onde eram travadas batalhas nos dias de João e da igreja do primeiro século e também antes do primeiro século. Então, irmãos, aqui, do que se trata? Não se trata de guerra entre nações, não se trata de canhões, não se trata de armamentos de última geração, não se trata de grandes exércitos combatendo, não se trata da Terceira Guerra. Muito pelo contrário, queridos. A batalha aqui não é nações contra nações aqui neste momento. A batalha aqui é a batalha do Senhor em favor da igreja, vencendo Satanás. Ou seja, nos revela a batalha do Senhor, derrotando o dragão, Satanás, derrotando as suas bestas, ou seja, a corrupção espiritual, e então declarando a vitória final do Cordeiro. É isto que significa o Armagedon. É a batalha final de Jesus contra o dragão, a favor da igreja, do Senhor, a favor do seu povo. Lembra daquele texto em que a visão dos remidos, a visão dos anciãos, como que louvando ao Senhor e através de um clamor, pedindo aparentemente a vingança daqueles que foram os mártires, mas nós entendemos que aquele clamor era em prol da justiça de Deus. E aqui, então, a Armagedon é a demonstração final da justiça do Senhor e do juízo do Senhor contra a impiedade. Então, irmãos queridos, nós sabemos que a luta do Senhor é em favor da igreja. Sempre foi assim, em favor do seu povo, que atravessou a história, mas que no dia do juízo será a vitória final de Jesus e da sua igreja. Que isto fique bem claro, né? No estudo do Apocalipse. Em quarto lugar, que aplicações nós podemos encontrar aqui para a igreja hoje? Primeiro, que a criação celebra o Senhor. Embora o juízo do Senhor se faz também, a ação e a atuação do Senhor se faz através dos fenômenos da natureza, a natureza está a serviço do Senhor, porque celebra ao Senhor pelos seus feitos. Jesus é celebrado desde o seu nascimento, e Jesus será celebrado na sua volta. E todos devem se voltar para o Senhor. Ainda há tempo, nós ainda estamos no tempo das trombetas. Você que está ouvindo-nos por este vídeo e que tem esta lição em suas mãos, se você ainda não é um salvo em Cristo, lembre-se que nós estudamos em uma das igrejas que o fato de estar na igreja não significa necessariamente estar salvo. Então, se você ainda não é um salvo, salve-se no Senhor Jesus. É a mensagem da trombeta para este tempo. Porque quando Jesus voltar, não terá mais oportunidade. O que nós percebemos aqui é que o juízo de Deus é e será contra os infiéis, contra os perseguidores da igreja de Jesus. Portanto, são pontos interessantes que precisam ser compreendidos pela igreja do Senhor neste tempo. Então, amados irmãos, como nós podemos concluir o estudo de número 10?
concluímos que os flagelos são revelações do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda espécie de mal. O juízo do Senhor, representado por estas 7 taças, são revelações do poder de Deus. Poder este agindo sobre as forças do mal. A vitória de Jesus sobre seus opositores, mostrando aqui que o reino das trevas desaparecerá e que o reino da luz triunfará. Então, se o reino da luz há de triunfar, glórias ao Senhor. Portanto, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, estudantes da Palavra de Deus, Igreja de Jesus, enquanto Jesus não vem, enquanto somos a trombeta do Senhor neste mundo, a igreja precisa continuar proclamando o evangelho da reconciliação para a salvação daqueles que creem no Senhor e mostrar a este mundo a verdade absoluta da palavra de Deus. Que o Senhor, portanto, abençoe a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, servos do Senhor, neste tempo. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por este estudo e permita que as lições aprendidas aqui sejam para edificação de nossas vidas e para a glorificação do teu santo nome. Ó Deus, prepara a tua igreja para que continue sendo a anunciadora do teu evangelho aos corações das pessoas, para que elas tenham tempo de arrependimento antes que o Senhor Jesus volte. Obrigado por mais esta oportunidade de compartilhar a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Portanto, querido irmão, querida irmã, Deus o abençoe. Até a lição de número 11. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a minha vida e a minha família, e as nossas igrejas. Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Amém.